Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com o Alex Lin e com o Rogério Arcanjo, fundadores da Bubble Mix, uma empresa muito inovadora que já tem mais de 72 franquias pelo Brasil. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do produto e dos fundadores e da mente empreendedora por trás. Então sejam bem-vindos, Alex, seja bem-vindo, Rogério, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, William. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Espero que a gente consiga compartilhar boas histórias da Bubble Mix aqui. Com certeza. Alex, eu vou te convidar a explicar um pouquinho do que é a Bubble Mix, até para a gente ter uma ideia do que vocês já conquistaram até hoje, né? E depois a gente vai entrar um pouquinho entendendo a mente dos fundadores por trás aí, né? Tá bom. Bom, como o Rogério falou, obrigado pelo convite de estar aqui conversando, trocando ideia, falando sobre negócios, ideias. Acho que isso é sempre muito enriquecedor, né? E a gente adora falar do nosso negócio, então eu sempre convido a gente para falar do nosso negócio. Se deixar, a gente fala e não para mais, né? Bom, eu sou um dos fundadores da Bubble Mix Tea, né? É a maior rede de franquias de Bubble Tea da América Latina. Fundei essa empresa junto com o Rogério e o Rodrigo Balutin, que hoje não está aqui presente. E o Bubble Tea, explicando um pouco como você me perguntou o que é, ele é uma bebida à base de chá, porém ele é uma maneira completamente inovadora e recreativa de como se consumir chá. É algo que surgiu nos anos 80, no começo dos anos 80 em Taiwan, 1983 para ser exato, e foi ganhando muita popularidade. Então, o Bubble Tea hoje em dia na Ásia, ele é algo até cultural já, todos os países da Ásia consomem. Já se popularizou muito na Europa, nos Estados Unidos, apenas na América do Sul que ele ainda não se difundiu tão fortemente, mas aqui estamos nós para fazer essa parte. que bom, né? Interessante, né? E agora que a gente entendeu um pouquinho do que é a empresa, eu queria saber um pouquinho de vocês. Então conta para mim um pouquinho da história de vocês, como é que surgiu a Bubble Mix, da onde quem teve a ideia, como é que vocês se conectaram, só para entender a origem do negócio, né? Tá. Bom, o momento de quando surgiu a ideia de trabalhar com Bubble Tea, nessa época foi lá em 2012. Eu morava inclusive com o Rogério, a gente dividia um apartamento, morava numa república, bem coisa assim de faculdade, sabe, né? Que legal! Dividindo os custos, né? E foi naquele momento que eu apresentei a ideia para o Rogério, para o meu outro sócio, porque nós somos de Foz do Iguaçu, né? E ali é uma fronteira que faz divisa com a Argentina e o Paraguai. E em Cidade do Leste, ali da parte do Paraguai, a comunidade de chineses de Taiwan é muito grande lá. Então ali tem muitos restaurantes chineses e tudo mais. E num desses restaurantes chineses ali, tinha como sobremesa esse produto, o Bubble Tea, né? Que ele é um chá adocicado que vai com creme e ele vai com algumas bolinhas de tapioca, né? O sabor original, pelo menos dessa forma. Depois tomou N variedades, né? Uhum. E eu sempre fui muito fã desse produto, ao ponto de que eu ficava toda hora levando meus amigos lá para consumir. E eu ficava levando o Rogério, e o Rogério também ficou doido pelo produto e ia lá sempre para consumir, eu e o Rodrigo, até que, conversando com o Rodrigo, eu falei um dia, cara, eu acho que esse negócio aqui, se a gente trouxer essa ideia para o Brasil, né? E na época eu não sabia nada sobre o conceito de Bubble Tea no segmento de franquia, como se entende hoje. Eu nem sabia que era tão popular assim também lá fora, né? Eu gostava muito do produto. E eu falei assim, olha, acho que se a gente trouxer isso aqui para o Brasil, com uma ideia um pouco mais ocidentalizada, ou seja, mantendo o asiático, mas misturando com o ocidental, um negócio um pouco mais estético, mais colorido. Falei, cara, acho que isso aqui é uma boa oportunidade, né? E daí, na hora, o Rodrigo também achou uma ideia muito boa, ele tinha voltado da China também, o nosso outro sócio, tinha ido lá morar por um tempo. E daí eu fui pesquisar um pouco na internet sobre o produto e eu descobri que na Alemanha o pessoal já estava fazendo a ideia que eu estava tendo, entendeu? Eu falei, caramba, na verdade, essa ideia que eu tive, já tem gente executando na Europa. E foi ali, então, que eu decidi comprar passagem com o Rodrigo e ir para Taiwan para aprender sobre o mercado de Bubble Tea, aprender a fazer as bebidas, entender mais do mercado de chá. Daí a gente voltou e começamos a formatar o negócio juntos. Eu, o Rogério e o Rodrigo, né?
para trazer esse conceito para cá, porque é uma ideia muito bacana. O chá ele é um produto milenar, é a segunda bebida mais consumida no mundo, porém, por milhares de anos, o chá ele sempre foi consumido de uma maneira muito tradicional, né? Aquele negócio de esquentar água quente e tal, ele não era consumido assim de maneira como recreativo, como se toma um suco, como um passatempo, como um snack, coisa assim. E o Bubble Tea, ele trouxe essa ideia inovadora de como se consumir chá e foi ganhando muita popularidade na Ásia, né? Ele surgiu em 83 em Taiwan, esse conceito, e desde então o negócio ele foi evoluindo, se desenvolvendo, né? Ou seja, hoje em dia até o produto Bubble Tea, ele já nem é mais só um produto, ele é um segmento, né? Como se fosse uma cafeteria, e ele se espalhou por todo o mundo, né? Só mesmo nos Estados Unidos, esses dias a gente estava olhando, eu e os meninos, são mais de 6 mil lojas já lá, né? Bubble Tea nos Estados Unidos. Então é um mercado que ele está em franca expansão, e a gente entende que aqui no Brasil ainda tem muito mercado para crescer e a gente está aí fazendo a nossa parte aí de... Não é à toa que vocês já estão com mais de 72 lojas aí franqueadas, ganhando o prêmio da Associação Brasileira de Franchise, então assim, a coisa tá fluindo bem, né? Tá, graças a Deus tá. Ó, agora eu queria entender um pouquinho da mente por trás dos empreendedores. Então, Rogério, aí já que o Alex trouxe um pequeno overview, eu vou querer saber um pouco mais depois da empresa, mas agora vamos entender a mente, né? Qual que é o teu background aí, Rogério, e o que te motivou a fazer parte dessa empreitada aí que o Alex puxou? Legal, né? Assim, ó, um ponto que eu acho muito, muito legal de quando a gente fala da mente milionária, né? Da mente empreendedora, a gente costuma dizer que a Bubble Mix, ela não é formada por uma mente, né? São 3 mentes, e engraçado que eu, Rodrigo, Alex, a gente tem experiências de vidas muito diferentes, visões em partes diferentes, né? Óbvio que a gente comunga em muita coisa, mas cada um tem um estilo de pensar o empreendedorismo. E eu acho que a fusão dessas 3 mentes construiu uma mente superior empreendedora que faz o negócio dar certo. Particularmente, eu gosto de ser um cara mais processualizado, enfim, busquei minha formação acadêmica nessa área, desde administração, fiz MBA em projetos, MBA em finanças. Então, eu sou um cara um pouco mais estrutural e gosto dessa linha. Até falando um pouco pelo Alex, depois ele pode explorar mais isso, mas o Alex é um cara muito visionário, foi ele que teve a ideia, ele que envolve a gente. Eu costumo falar assim, o Alex ele é o cara que ajuda a dar emoção no negócio para poder a gente correr atrás. O Rodrigo é um cara também muito forte do ponto de organização, um cara que tem um network muito bom, né? Então, cada um puxava para um lado, né, a empresa. Porém, é uma empresa que surgiu de uma amizade, né? Então, a base que sustenta a Bubble Mix, ela é maior do que a empresa, né? É uma base que surgiu de antes mesmo da gente ter a primeira operação. Eu acho que isso ajuda muito, porque à medida que a gente foi caminhando e crescendo, muitas vezes a ideia do Alex seguia um caminho e a minha do Rodrigo poderia ir por outro. Mas na conversa, na negociação, na apresentação dos pontos de vista, a gente sempre tentava convergir para um caminho, e a hora que convergia para esse caminho, o nosso lema é o seguinte, ó, decidiu que é por ali? Meu amigo, todo mundo remando na mesma direção, o barco é o mesmo, não adianta remar contra, né? Então, eu sinto que um dos pontos muito importantes, né, da mente empreendedora, tanto minha, e aí me permito, né, falar sobre o Alex e o Rodrigo também, é que a gente entende que o ego não é o que faz o negócio, né? A gente entende que são 3 cabeças inteligentes, ambos se respeitam muito, então quando vem uma ideia do Alex, ou do Rodrigo, ou minha, todo mundo parte do princípio que são cabeças boas, propondo ideias, né? E daí a gente tem vou chamar de facilidade, mas porque não me vem um outro termo melhor, a gente tem uma capacidade muito boa de administrar os egos e conduzir o negócio de uma forma uniforme, porque isso reflete na cultura, que reflete nos colaboradores, né? Então, assim, é uma construção. Quando você me pergunta assim, da mente empreendedora, eu costumo falar assim, tem uma mente superior que ela é formada por 3 mentes. Exatamente.
Que legal que você trouxe aí a parte da amizade. Eu gosto de destacar algum ponto que me chama a atenção. Aí você trouxe o lance que você já tinha uma amizade antes, então isso sustenta, isso permite com que o clima da empresa seja completamente diferenciado, só porque você já valoriza uma relação anterior, não só a relação de negócios, né? E às vezes muitos sócios ou empreendedores que se unem para formar essa mente maior do que cada um dos três, né? Não tem essa base, isso acaba não funcionando em algum momento, né? Eu já participei já mentorei muitos executivos que tiveram que expulsar o outro, porque o outro estava fazendo um caos ali na sociedade e a coisa não ia fluir como deveria. A empresa não ia ganhar o modelo que precisaria se tivesse todo mundo naquela mesma vibe, né? Então, essa base aí é importante. E você tocou num segundo ponto, que é a administração de egos. Eu demorei para entender isso, né? Eu estudei filosofia durante muito tempo e na filosofia você entende ali que o ego é algo à parte da mente, é algo à parte da nossa intuição, da emoção. Só que na época não fazia sentido, ainda era muito jovem, fui estudando as teorias e não conectava. Até que depois de alguns cursos de neurociência, algumas práticas de meditação, eu já sempre adestrei bem o meu ego, sempre foi bem colocado ali de uma forma a me potencializar quando eu precisava e saber abaixar a bola quando precisa para poder fazer com que as coisas funcionarem. Mas a hora que você entende esse ego, né, essa administração do ego como uma coisa à parte da sua competência intelectual, da sua capacidade de gerir as emoções e até da sua parte de envisionar coisas, você muda tudo, porque ele vira uma ferramenta, né, e não um bloqueador para fazer bons negócios, como vocês comentaram aí, né? Que legal, tá? Muito legal esse ponto de vista, William, porque não é fácil, não é uma tarefa fácil. Você comentou, a gente falou da base da amizade, né? O Rodrigo e o Alex se conhecem desde a adolescência, juventude, né? São mais de 25 anos. 29 anos de amizade. 29 anos de amizade. Eu e o Alex, eu não sou natural de Foz do Iguaçu, eu fui para fazer faculdade lá e acabei conhecendo os meninos no período meu de faculdade, então já são aí quase 20 anos também de amizade. Então, assim, mas já nasceu com isso? Não, cara. Eu acho que faz muito parte do que você comentou, que é a caminhada, o crescimento, o dar algumas cabeçadas, o errar de vez em quando. Agora, o Alex mesmo usa um termo até, Alex, vou abrir para você poder falar mais sobre ele, que é a gente se esforça muito para não cometer erros fatais. Erros fatais. Um desrespeito de um sócio com o outro, sabe? Ah, não, tem que ser a minha ideia, nem que isso faça a empresa quebrar. Alex, explica aí um pouco aí dessa parte que você é um cara que sempre traz isso. Que eu uma vez estava comentando com os meninos assim, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando inovar, né? Eu acho que uma empresa que ela fica estagnada, ela fica conformada em não continuar criando e inovando, ela acaba morrendo, né? A gente conhece várias empresas enormes que isso acabou acontecendo, por exemplo, a Nokia, né? A Nokia, ela estava confortável, sendo líder de mercado, ela não dá para dizer que ela morreu por causa da tecnologia, porque as outras empresas sobreviveram, e ela não. A Motorola continua aí, a LG continua aí, entendeu? Porém, ela morreu, né? Ela estava estagnada. Então, só que eu acredito que para a gente poder sempre continuar inovando e criando, a gente tem que se permitir errar, né? Porque é normal. A gente erra muito tentando encontrar novas soluções. Porém, a gente sempre tem que tomar cuidado para não cometer um erro que seja fatal, um erro que você não consiga corrigir, que acabe com tudo. E aí envolve desde do cuidado com os relacionamentos, cuidado com a amizade, que nem o Rogério estava falando. Pra gente, essa parte de cuidar da amizade é a parte mais importante. E como o nosso negócio ele surgiu como fruto de uma amizade, então a gente tem muito... O modo como a gente vê os negócios é sempre num caminho de construir algo, gerar algo, criar algo, e não explorar algo. Ah, vamos explorar aqui. Porque se a gente ficar só na ideia de explorar, é como você falou, às vezes um sócio com o outro acaba cada um querendo explorar de um jeito, ou explorar de maneiras desproporcionais em momentos diferentes, entendeu? Um acha que explorar um pouco mais, outro um pouco menos, daí pronto, é a receita perfeita para dar confusão na sociedade. Então a gente vai muito numa linha de criar, cara, a gente quer criar algo, a gente quer criar uma empresa grande, a gente quer fazer algo duradouro, entendeu? Então, independente se a gente pensa em vender empresa no futuro ou não, mas quando a gente cria um negócio, a gente cria algo para durar, para perdurar. Então,
o modo como a gente administra o relacionamento e a amizade é meio caminho andado para isso funcionar, né? Caso contrário, a gente conhece muitas histórias que o produto é bom, o serviço é bom, os processos são bons e acaba falhando na questão humana. Às vezes, nos sócios, né? As pessoas têm uma grande habilidade de se sabotar, né? Então, isso acontece muito. Quantos produtos e serviços bons que a gente viu e desapareceram por erros de relações, né? Por um erro fatal, que é o erro de relacionamento, o erro de você saber lidar com as pessoas. Eu considero isso tão importante que faz 25 anos que me dedico para conhecer melhor o ser humano. Sou engenheiro de formação, mas acabei migrando a minha carreira ao longo desses anos para entender o ser humano e ajudar ele a colocar o melhor dele para fora. Tanto que eu e o Gustavo Oliveira, que não pôde estar aqui hoje, nós fundamos a Upskill, que é uma plataforma de desenvolvimento de competências de liderança. Ou seja, porque muitos empreendedores, empresários, às vezes eles sabem muito do processo, eles gostam do que eles estão fazendo, sabem vender, sabem fazer relacionamento, e às vezes não desenvolvem os líderes internos. É ele sempre que está ali no front, sabe? É o dono que está engordando lá o gado. Uhum. Isso é importante. Só que se você não multiplica ali as lideranças, em algum momento a tua empresa vai ficar estagnada, não vai inovar e não vai crescer mais. Ela é um limitante de crescimento, né? Então, você desenvolver pessoas, essas habilidades, isso que vocês estão comentando, que para vocês é a base do relacionamento dos sócios, essa amizade, isso está muito em falta hoje em dia. Não só entre sócios, mas entre líder e equipes, isso está muito carente hoje em dia, né? Ô, William, um ponto legal dessa tua última fala aí, é que a nossa empresa já está aí com 10, indo para 11 anos, né? A gente já passou por várias fases, né? Houve fases onde a gente era muito... Uma empresa menor, poucos funcionários, a gente era muito próximo desses funcionários, ao ponto de fazer churrasco na nossa casa e convidar todo mundo, eu tô falando de 2, 3 funcionários, empresa pequena. No começo, né? todo mundo era 2, 3. A empresa cresce um pouco mais, e aí a gente falava assim, cara, talvez esse excesso de proximidade vai ser um pouco difícil na hora de administrar, talvez algum feedback negativo, alguma cobrança, né? Então a gente às vezes se questionava, poxa, mas será que a gente não deveria ser um pouco mais profissional, né? Dar um pouco mais de distância? E a gente chegou à seguinte conclusão: para o nosso negócio, para a nossa forma de administração do negócio, a gente não consegue tratar o negócio com distanciamento, porque na empresa, no dia a dia, o Alex vai me chamar de Mineiro, que é meu apelido, eu vou chamar o Rodrigo de Gu, que é o apelido dele. A gente vai ter um relacionamento próximo com os funcionários, porque é da essência, e às vezes a gente tentar lutar contra essa essência, do tipo, não, cara, beleza, eu sou um cara que, eu sou assim, sou mais aberto, mas ali, na hora que eu piso na empresa, eu sou um cara distante, porque pode ser que daqui a pouco eu precise demitir um funcionário. Não funciona. E eu acho que é uma coisa que a gente também foi aprendendo durante a caminhada, e é como a gente usar essa característica. Não vou colocar que é uma habilidade, é uma característica. Como usar isso a favor do negócio caminhar, do negócio prosperar, das pessoas estarem junto com a gente, das pessoas se desenvolverem, das pessoas pegarem um pouco desse nosso jeito para elas, porque é importante, né? A gente pega um pouco do jeito dos nossos colaboradores, eles também pegam um pouco do nosso jeito, e aí você vai montando uma cultura onde, hoje, na nossa empresa, quando alguém entra e essa pessoa, ela não está adaptada com esse tipo de cultura, ela não se identifica com esse tipo de cultura, ela naturalmente não consegue permanecer, porque a nossa cultura é assim, né? E essa parte do desenvolver pessoas, o fato da gente estar com uma proximidade muito grande, eu acho que isso ajuda muito, porque a gente é mão na massa. Nosso negócio não veio de nenhum investimento externo, não veio formatado de Taiwan para cá, um modelo de negócio, foi, escrever no Word, manual de franquia, desenvolver processos, desenvolver maquinários para a gente poder utilizar, né? E eu acho que muito disso acaba ficando ali no entorno da cultura da empresa. E essa humanização que vocês trouxeram é algo muito importante, porque a gente passa muito tempo trabalhando. Se não for divertido fazer aquilo, fazer o negócio, trabalhar com seus amigos, sabe, ter uma liberdade, fica chato, sabe? Eu prefiro, sei lá, vou ficar na praia vendendo lanche, pelo menos eu vou me divertir mais. Isso que o Rogério comentou, de fato, mas a gente ficava pensando assim, bem mais no começo da empresa, né? Cara, será que a gente não devia ser um pouco diferente, coisa e tal?
Só que conforme foi indo a empresa, ela foi funcionando igual, conforme foi aumentando os funcionários, né? E depois de um tempo a gente também vai aprendendo a ser mais maduro. E quando eu digo ser maduro, é a gente se entender, né? Desde a questão do ego e tudo mais, todo mundo tem ego. E é igual você falou, a gente tem que saber utilizar o ego a nosso favor e não deixar o ego destruir a gente, né? E acho que se a gente souber usar o ego a favor, é ótimo, né? Então, com o tempo, a gente aprendeu o seguinte, a gente não consegue ser diferente. A gente tem essa forma mais próximo de lidar com as pessoas. Eu gosto de conversar com os funcionários de uma maneira como eu converso com qualquer pessoa, assim, bem próximo, bem amigo, ajudar, tentar desenvolver pessoas, né? E não adianta a gente tentar ser uma outra pessoa que a gente não é. E daí tem que ter a maturidade de saber que a gente vai colher o lado positivo disso e às vezes vai ter o lado negativo. O lado positivo é que a gente vai ter pessoas que vão vestir a camisa da empresa muito mais, vão ser pessoas que vão estar, às vezes, mais engajadas com as ideias, com os projetos, com os valores, com as diretrizes da empresa. Porém, sim, às vezes a gente tem dificuldade para fazer alguma demissão, né? E a gente tem que escolher nossas dores, entendeu? O que a gente quer, entendeu? E é isso, né? Então, ter essa maturidade eu acho que é importante. Às vezes não é só uma demissão, às vezes é você ter uma relação tão boa de amizade que às vezes você tem que deixar claro, olha, a gente está bem alinhado culturalmente, a nossa relação é humana, mas eu preciso que você performe, preciso que você entregue mais. E às vezes a pessoa, não, mas eu tô aqui, a gente está conversando, não, eu preciso que você entregue isso. Só que tem um detalhe aqui que acho que é muito importante, tenho certeza que isso aí o Rogério vai concordar comigo 100%. Não adianta a gente só, assim, ser bem próximo das pessoas, né? Tá toda hora conversando ali, de maneira bem próxima, se a gente não for 100% transparente. Não é sustentável, né? Isso. Para isso funcionar, a gente entende que a gente tem que ser transparente, né? Por exemplo, a gente não tem problema nenhum em falar, olha, galera, a gente precisa que isso aqui tenha X performance, a gente precisa que isso aqui funcione. Porque se isso aqui não funcionar, não tem empresa, porque se tudo a gente começar a trabalhar de maneira não eficiente, a empresa vai quebrar, daí não tem emprego para ninguém, né? Então a gente é bem transparente também, e a gente fala com isso com muita naturalidade. A gente gosta de falar dos valores da empresa, quanto a empresa está faturando, quanto não está, quais são os projetos, o que a gente almeja. A gente é muito claro, a gente é muito transparente com todo mundo da empresa, e eu acho que a combinação dessas duas coisas que faz funcionar daí. A gente ter uma relação bem próxima, mas não deixar que isso também atrapalhe, entendeu? Sim, que legal. Bom, agora que entendemos um pouquinho do negócio, do estilo de vocês mais humano de liderar a empresa, eu queria saber um pouquinho da mente de vocês. O que vocês trouxeram para o negócio? Já sei que vocês usaram o capital próprio, mas quando a gente fala de capital, tem um capital intelectual, a expertise, a mente por trás do negócio. Eu gosto muito de explorar essa parte. Quais foram as qualidades que você trouxe que fizeram o negócio chegar onde está? Então, Rogério, me diz aí um pouquinho sobre quando você ouviu lá a sacada do Alex, falou, não, vamos junto nessa empreitada. O que você trouxe para o negócio? O que você considera que são as duas qualidades que, quando você colocou ali, fez muita diferença para a Bubble Mix? Ótimo, vamos lá. Assim, eu acho que para qualquer negócio performar, existem condições mínimas. A gente nunca vai encontrar quais são as condições máximas, mas as mínimas existem. As mínimas são, você tem que ter uma ideia boa ou inovadora, você tem que ter processos bem organizados. Mesmo uma empresa pequena consegue ser organizada na sua pequenitude, né? Então, o que eu sinto que eu consegui colaborar ao longo desse tempo foi nessa parte da organização, da processualização. A empresa ela já nasceu com a ideia de se tornar franquia, né? Já comentei antes, né? O Alex ele tem essa vertente da inovação. Eu acho que sem ela, cara, não nasce o negócio. Uma vez que o negócio nasceu, é importante que a gente coloque métodos, processos para que ela perdure, né? Sem deixar de continuar inovando. Mas uma vez que veio eu já vi alguns, eu não vou me recordar quem falou, mas algo na linha de uma boa ideia não executada, ela não vale nada, né? Então, você tem que ter uma boa ideia, você tem que botar ela em prática, e à medida que ela está em prática, você tem que colocar eficiência nessa ideia, né? Então, processos e padrões ajudam você a identificar o que você está fazendo para melhorar um pouquinho mais daqui a pouco. Vou pegar um exemplo bem prático. Antes, quando a gente trouxe a ideia da China lá, em Taiwan, eles coziam as pérolas de tapioca
no fogão, assim, com uma panelona grande e tal, e isso não tinha demanda aqui no Brasil, porque o nosso negócio começou pequeno. Daí o Alex foi atrás e desenvolveu e por fim achou uma forma de cozinhar a pérola de tapioca num espaço menor, com ganho de tempo. Entende? Então, mas para isso a gente tinha que primeiro começar fazendo com a panela no fogo, e a gente começou fazendo com a panela no fogo. Depois a gente testou uma panela de pressão, depois a gente testou uma panela de pressão elétrica, entende? E para isso a gente teve que ter a ideia, executa, registra ela e melhora. Tem a ideia, executa, registra e melhora. Então, eu sinto que a minha participação nessa empresa, ela vem muito dessa capacidade de ajudar na organização. E tem uma outra capacidade, que eu sei que a gente já falou muito sobre relacionamento, nem vamos estender nisso, mas é um papo que sempre surge entre eu, o Rodrigo e o Alex. Eu não sei explicar como, mas existe uma capacidade natural de algumas pessoas se unirem a outras pessoas boas. Porque se você é uma pessoa boa e você infelizmente, por algum acaso de destino, entrou na sociedade, e depois que você está dentro da sociedade, você descobriu que outra pessoa não é tão boa assim, ou não segue os mesmos princípios, cara, isso vai dar errado em algum momento, porque princípio é algo que você não pode ficar flexibilizando, né? Princípio é princípio. Então, eu senti que quando a gente entrou, e aí os três colaboram com essa característica, que é a gente tem uma capacidade muito boa de tentar atrair pessoas boas também, e aí isso se espalha para funcionários, para outros parceiros, para franqueados, porque quando você está vendendo franquia, você tem que atrair pessoas boas para o seu negócio, senão ele fracassa no início. Eu já vi boas franquias nas primeiras 5, 7, 10 operações darem errado, porque os franqueados e os franqueadores não se batiam, né? Então, eu sinto que essa característica aí também, que eu não sei explicar de onde vem, não aprendi isso da faculdade, mas é uma característica muito boa que a gente traz para o negócio também. Alex, se você quiser complementar. Eu acho também, assim, faculdade pouco ensina sobre empreendedorismo, né? Se a gente falar bem a verdade, né? Se a gente quer aprender sobre empreendedorismo, é assim, ó, é igual a gente está fazendo aqui agora. É batendo papo com quem está interessado no assunto. Daí você vai conversando com outros empresários, escutando a experiência das outras pessoas e tudo mais. E aí você vai juntando experiência, conhecimento, trocando experiência. Eu acho que isso vai também te moldando como empreendedor, somado à tua personalidade própria, assim, que você tem de fábrica, né? E daí a gente vai fazendo aí um combo, né? E de como cada um pode explorar a sua vertente empreendedora, né? Por exemplo, como o Rogério falou, eu gosto assim de criar, pensar coisas diferentes, explorar oportunidades. Só que ainda bem que eu sempre tive uma habilidade muito boa. Eu consigo perceber muito bom onde eu sou ruim. Cara, é claro para mim no que eu sou ruim, entendeu? E naturalmente eu sempre tive bons amigos que geralmente eles estão nessa personalidade que me falta. Por exemplo, que nem o Rogério falou, o Rogério ele é um cara muito bom assim de processo, de organizar e tudo mais. E meus amigos sempre foram pessoas muito assim, parece que eu intuitivamente, eu sei, cara, se eu ficar andando com gente igual eu não vou pra frente na vida, não, entendeu? Então eu preciso me aliar com gente que a gente possa unir força, né? Unir força e reconhecer que eu tenho limitações. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essa mentalidade que é uma coisa bem feita, faça você mesmo, eu acho que isso pode funcionar para algumas coisas, mas ela tem uma certa limitação. Isso não é a mentalidade certa se você quer criar algo grande, escalar, fazer algo que transcenda você. Por exemplo, igual a gente estava falando antes, eu e os meninos na empresa, a gente gosta de delegar responsabilidade. E quando a gente percebe que alguma coisa tem que estar sempre ali, ó, a nossa palavra, a nossa decisão, o nosso aval, a gente já percebe, esse processo aqui, ó, mais rápido possível, a gente precisa resolver. Se esse negócio ele ficar dependendo toda hora de um ou outro, ter que dizer se sim ou não de nós três, isso aqui, beleza. Talvez a gente não consiga lidar com isso agora, mas ele já entra no radar ali, ó, o mais rápido possível. Isso aqui, ele tem que ser autônomo. Isso aqui, ele tem que ser escalável. E essa mentalidade
quer uma coisa bem feita, faça você mesmo, você não vai para muito longe, porque todo mundo tem suas qualidades e suas limitações, né? Que legal que você trouxe esse elemento aí da autopercepção. Um líder ele tem que ter essa autopercepção. O que eu sou bom e o que eu não sou tão bom? Que eu preciso de complementares. Preciso de um sócio, preciso de uma equipe, preciso montar um time para fazer isso, porque eu não tenho essa qualidade. Por exemplo, eu adoro organizar as coisas, adoro criar frameworks, mas na área das ideias. Na área prática, tática, eu preciso de gente executando. De gente que seja organizada em executar e faça aquela coisa sempre da mesma forma. Eu não vou conseguir fazer isso, então eu preciso montar um time para fazer tudo isso, colocar minhas ideias em práticas, né? Então, essa combinação, essa autopercepção de saber aquilo que você é bom e onde que você está faltando para colocar alguém para te ajudar nisso, como, por exemplo, você trouxe o Rogério para ajudar na organização dos processos, para fazer com que a ideia seja impulsionada e adiante. Então, essa complementação aí é fantástica, né? Acho que tem um toque importante aí. Ó, já que nós estamos aqui entre sócios, e vocês já trouxeram um elemento aí de cada um de vocês, o que você vê no outro? Porque às vezes a visão do sócio é muito importante também, né? Então, Rogério, o que você vê aí de maior qualidade no Alex que impacta no sucesso da Bubble Mix? Olha, cara, eu já comentei do aspecto da inovação, mas tem um outro ponto que eu falei para o Alex até hoje. A gente estava treinando junto na hora do almoço, né? A gente faz nossas atividades físicas nesse horário e tal. E eu falei assim, cara, Alex, você é o cara que você precisa estar para cima, você é o cara que está para cima. Então, o Alex, ele é um cara que ele tem um dom natural de ser mais otimista, ele tem um dom natural de ser um cara assim que, cara, vamos lá, gente, entende? O Alex, ele é um bom elo, né? Ele é um bom elo, ele liga as pessoas. Inicialmente, eu conheci o Rodrigo num momento da nossa juventude ali, da faculdade e tal, mas eu não tinha tanta proximidade com ele no primeiro momento que eu conheci. Porque eu conheci o Rodrigo numa despedida que ele estava indo para a Europa. Ele foi morar uma época na Europa, depois ele foi para a China. Então eu conheci o Rodrigo através do Alex. E o Alex, ele foi a cola que foi aproximando, né? E a gente já tinha ali seus 23 anos, né, Alex? 23, 25 anos. Talvez eu não vou acertar exatamente a data, mas entre 23 e 25 anos, você já tem um grupo. Um grupinho ali da faculdade, um grupinho do futebol, e às vezes não é todo mundo que vai entrando. E, cara, o Alex, ele tem essa habilidade de trazer as pessoas, de fazer ali o meio-campo, fazer a cola, um otimismo natural, que é um otimismo que precisa ter uma visão ali do negócio. Às vezes, o mundo tá acabando, a gente passou por pandemia. Eu falava assim, cara, acabou. Ele falou, não. Sabe? É algo tipo assim, não, cara. Não, ó, tá ruim, mas tá ruim para todo mundo. A gente, não, é verdade. Entende? Então, eu acho que isso é algo muito legal. Isso é algo que deixa o espírito do negócio não pode fraquejar. O espírito do negócio tem que estar para cima. Em geral, eu acho que o Alex tem uma colaboração muito forte nisso. E essa é uma qualidade que um empreendedor tem que ter. Ele tem que acreditar no negócio. Então, ele não pode ficar olhando só para os pontos que podem atrapalhar, né? Acho que a gente tem que olhar. Então, acho que talvez um cara de processo como você tem que olhar para esses pontos para estar sempre melhorando, aperfeiçoando. Mas tem que ter, no grupo, tem que ser alguém muito otimista. Por exemplo, no meu caso, na minha sociedade, é o meu sócio. Eu cuido da operação. Então, eu vou lá e faço, eu resolvo o problema. Eu sou engenheiro, eu vou lá e faço a coisa acontecer. Ele tem uma cabeça mais visionária, ele consegue ver coisas que eu não imaginava. Então, a gente complementa, né? Ele é mais otimista. Eu falo, putz, mas isso aqui não vai dar certo. Ele, vai, faz que dá certo. E aí eu vou na onda e dá certo, porque você que escolhe se vai dar certo ou não, né? Depende do como tá teu mindset ali, né? Em geral, eu sou essa pessoa que fala, cara, mas será que vai? Aí o Alex é o que vai. Legal, Alex. E o que você vê aí no Rogério, até no Rodrigo, de elementos complementares aí? Bom, primeiro falando do Rogério. Às vezes o Rogério até pode falar, será que vai? Mas se em algum momento eu falei, vai, vamos, dele, então vamos. Tem que fazer. Se ele pegou e falou, vamos, nem eu que tive a ideia, essa posso desistir mais, entendeu? Tipo, agora vai. Então. E daí o Rogério, ele é muito sólido. Ele é muito sólido. O Rodrigo também, assim, eu acho que são pessoas muito sólidas, entende? E eu acho que isso é muito importante, porque isso vai dando alicerce pro negócio. Tipo, como o Rogério, acho que ele tem uma capacidade muito boa de não ficar se enganando,
entendeu? Tem pessoas que, às vezes, ela quer acreditar no que tem vontade, entendeu? E eu acho que o Rogério ele é muito equilibrado nisso, entendeu? Não é pessimista nem nada, mas ele é muito sólido. Quando ele decide entrar em algo, ele já começa a funcionar como um computador, ok. O que ele está a favor para isso acontecer e o que está contra para isso acontecer e como é que começa a eliminar os contra aqui que começa a atrapalhar no caminho para fazer o negócio acontecer. Então, eu acho que eu, às vezes, até penso assim, cara, eu tenho ideia, mas eu confesso que eu tenho um pouco desse problema, assim, de, às vezes, eu não sei como engrenar um negócio, entendeu? E o Rogério, não, ele é bem tático, assim, cara, ok, pra gente engrenar isso, vamos começar então por aqui, vai. E isso dá muita tranquilidade pro negócio, faz a gente se sentir mais sólido, entendeu? Do tipo, às vezes eu até fico pensando assim, nossa, ainda bem, vai que eu tava viajando aqui na maionese, mas agora ele me mostrando, ele me convenceu do que eu tava falando, entendeu? Ele te convenceu da loucura que você teve ali, da ideia louca que você teve ali. Isso acontece muitas vezes, eu tenho pensando em alguma coisa assim, daí ele começa, entendi, cara, dá pra fazer isso. Aí nem eu tinha pensado nisso, falei, não, agora eu tô convencido também, não. Então é assim, né, cara? E o Rodrigo, você falando agora, me lembrou um pouco dessa característica que ele tem. O Rodrigo é daquele negócio, não, calma, vamos indo. Tipo, não precisa estar tudo perfeito. É mais importante ir, executar, ir em frente e fazer, entendeu? Porque só planejar, não sai nada. E daí eu confesso que às vezes eu às vezes quero planejar demais, eu quero que tudo saia muito perfeito. E ainda bem que tem gente que não pensa assim, porque senão às vezes você perde até o tempo ali, entendeu? Perde o timing, e às vezes é um pouco de insegurança, às vezes, nossa, que a gente fica querendo postergar algo, porque é a nossa insegurança travando a gente para querer fazer tudo certinho, né? Então, e o Rodrigo, ele é mais propenso a esse risco, né? Eu acho que o Rodrigo, ele é bem propenso a risco, desde que não seja um risco fatal, igual a gente tá falando. Ele é um cara que sempre teve... Ele já morou na Espanha, já morou em Portugal, Estados Unidos, China. Desde jovem ele sempre estava viajando, ele sempre gostou de se expor. Ele é uma pessoa que ele gosta de se expor. Mas assim, sempre bem planejado também, nada assim na loucura. Loucura, né? E agora que vocês comentaram um pouquinho das qualidades que vocês trouxeram, isso é importante para a gente entender a mente por trás do negócio. Eu queria saber de vocês, o Rogério pode trazer aí, qual foi o grande acerto que vocês juntos tiveram, de todos os acertos que a Bubble Mix teve até hoje, o que vocês se consideram que foi? Esse aqui foi um grande acerto. Vocês estão hoje com mais de 70 franquias, então não é um negócio que está começando, é um negócio que já está bem estruturado, mas qual foi o maior acerto de vocês? Posso começar a responder aqui? Pode sim. Eu acho que uma coisa foi o que o Rogério já comentou. A gente nunca abriu um negócio falando assim, vamos abrir aqui e ver o que acontece. Não. A gente pensou grande. A gente já pensou grande. Eu juro que eu tava com essa linha de resposta. Então. A gente nasceu... A gente nasceu para virar grande, cara. Para escalar esse negócio, para passar isso pro Brasil inteiro. Então, legal isso aí, pode seguir. Eu acho que tem que ter muita ambição. Tem que ter muita ambição. Sempre tentando controlar o nosso lado da ganância. E ter ambição. Entendeu? Esse negócio do tipo, vamos ver o que acontece. Cara, é pensar pequeno. Você tem que sonhar, tem que pensar grande o que você quer. E daí, como eu falei, aí, por exemplo, a mente tática do Rogério começa a engrenar para ir vendo, cara, como é que a gente chega lá então. Beleza. Cara, a gente quer ser o maior do Brasil. Pô, a gente começou na cidade do interior, com um capital bem limitado. E isso mudou muito nossas vidas. A gente teve que mudar com família, tudo, para outra cidade, tudo mais. Como que a gente faz tudo isso? Entendeu? Então, assim, tem que pensar grande e tem que fazer. A gente gosta muito de brincar aqui entre a gente, que a gente fala bem assim, primeiro a gente decide o que a gente quer. Depois a gente vê o como. Se a gente ficar pensando no como, a gente não vai fazer nada. Você não faz, você começa a bloquear e pensar em todas as interferências, todos os obstáculos o tempo inteiro. Né? Vai achar. Se você quiser achar motivo para você não fazer suas ideias,
Cara, é bem fácil. Nossa, é muito fácil, entendeu? É muito fácil. Você achar motivo para você desistir da tua ideia é bem fácil. Então a gente sempre decide assim, o que a gente quer, decidiu o que a gente quer? Tá, agora como que a gente vai atrás de fazer, né? Então, esse foi o grande acerto de vocês. Vocês pensaram grande e vocês definiram para onde vocês queriam chegar. Tá? E o grande erro? Quem pode me trazer? Qual foi o maior erro que vocês tiveram até hoje? Cara, você sabia que nunca ninguém me fez essa pergunta? Grande erro? Cara, eu vou pensar em algo aqui que a gente... Que a gente só... Não existem apenas acertos, não né? Tem, não tem. A gente escorrega. Com certeza, É que eu tenho a habilidade de comemorar só as vitórias, entendeu? E as derrotas eu não quero nem lembrar, entendeu? Mas a gente ressignifica rápido os erros para esquecer, né? Para não machucar. Mas a gente erra, todo empreendedor erra. E eu gosto de trazer isso porque muitos empreendedores e empreendedoras ouvem a gente e às vezes estão errando ou erraram e pausaram o negócio ali. E assim, o errar faz parte, como vocês comentaram logo no começo. Cara, a gente vai errar, então vamos testar, vamos errar logo, né? A gente errou, essa história aí é uma história que a gente conta pra todo mundo. A gente errou logo no começo, tipo, contratando funcionário que roubava a gente dinheiro do caixa. Esse já foi o primeiro erro. A ideia quase morreu ali, né, Alex? Quase morreu ali, entendeu? Mas a gente aprende a gostar do erro, cara, porque a gente aprende muito com os erros. Eu acho que eu tenho pavor, assim, de quando algumas pessoas têm aquela característica, que algumas pessoas têm do tipo, a pessoa continua errando, aí eu fico olhando assim, cara, tá bem claro ali onde que tá errando. E continua errando, e não quer enxergar, né? Então quando a gente erra, cara, a gente aprende, volta atrás, a gente repensa, entendeu? Eu vou comentar de um erro que me veio à cabeça aqui. Eu vou tratar como erro, mas que ele acabou não sendo fatal, né? E a gente conseguiu uma reversão. Exato, por exemplo, quando a gente começou a crescer, a gente trabalhava sempre com capital próprio. A gente nunca foi a banco. A gente, de certa forma, a gente estava confortável em correr Vamos lá, a gente sempre correu risco. Se você é empresário no Brasil, você está correndo risco. Mas a gente tentava minimizar esse risco. E um dos riscos que a gente tentava minimizar é não ir buscar capital de terceiros, né? A gente até participou, por exemplo, do Shark Tank em 2017. Foi uma participação muito legal. Até hoje rende frutos muito bons. Mas dessa participação no Shark Tank, a gente começou a ter exposição e a gente poderia ter dado uma rampada, uma estilingada naquele momento, se a gente tivesse talvez arriscado mais, pego mais grana, ido atacar mercados grandes como o de São Paulo, e eu sinto que naquele ano ali, mais ou menos 2017, quando a gente foi no Shark Tank, eu acho que a gente deu uma titubeada, mas não foi voluntária, a gente não sabia, tá? A gente não tinha o conhecimento para poder ir atrás do dinheiro e o que fazer com esse dinheiro. E nisso surgiu um concorrente nosso em São Paulo, que o cara deu um boom muito rápido. Ele cresceu muito rápido. Eles fizeram uma captação grande de dinheiro, eles fizeram um crescimento. Há um momento que a gente até pensou assim, cara... Perdemos nossa oportunidade. Porque sim, a gente devia estar ali na faixa de 15 unidades, 16 unidades. O nosso concorrente já estava na casa das 60. Só que... Aí veio a pandemia, quanto maior a empresa, maior a empresa sofreu também. O nosso caso, a gente estava com 27 operações, então a gente teve ali umas 5 perdas na pandemia, mas a nossa empresa era menor. Mas ali também a gente já foi recalculando a rota. Isso. Ok, eles têm mais capital, eles têm mais poder de expansão. Como que ainda assim eu vou ser a maior empresa de Bubble Tea, conhecido como a referência de Bubble Tea? Então vamos pela qualidade, vamos pelo conhecimento, tipo, para ficar bem claro que a melhor, então, é a nossa marca. Beleza, já a gente percebeu, pelo tamanho já perdemos a corrida. Vamos ficar se lamentando aqui? Não adianta. Qual que é outro caminho de eu ser considerado a referência? Pela qualidade, certo? Pela qualidade. E aí a gente começou a focar nisso. E depois, com o passar do tempo, também a gente passou até no tamanho também. Hoje a gente é líder, hoje a gente é maior, né? A gente teve um crescimento mais sustentável, um crescimento
onde as pessoas que entraram permaneceram com as suas operações, né? E isso, infelizmente, não aconteceu com outra empresa. Na verdade, a gente não torce pelo fracasso de nenhum empresário, né? Mas, felizmente, eu posso falar do meu negócio, que o meu negócio foi crescendo, sustentável, e eu sempre falo com o Alex, não teve um ano que a gente terminou menor do que o ano anterior. Olha que legal, sabe? Todos os anos, a gente sempre terminou um pouquinho maior do que no ano anterior, né? E só para finalizar essa parte dos erros, os erros eles vêm pelas dificuldades que a gente tem no nosso cenário, no nosso mercado, na nossa economia, etc. E tem uma frase, e assim, eu sou péssimo para lembrar nome de autor, tá? Mas qualquer um que pesquisar a frase na internet vai encontrar. Que ele fala mais ou menos assim, que não é que tem dificuldade no caminho. O caminho é a própria dificuldade, né? Então, os erros, eles acontece que a gente vai criando casca ao ponto de cada vez ficar menos apegada ao erro, ao problema, à dificuldade, e um foco mais em resolução. Cara, eu já sei onde é que eu tô, a visão é a gente já se vê lá na frente com, cara, o jogo ganho. Então, de vez em quando, você vai dar uma tropeçada, mas você já não foca mais nesse problema ou nessa dificuldade, ou no erro que foi cometido. Cara, o meu tá lá na frente, entende? Eu acho que essa mentalidade ajuda muito aí na sobrevivência e na caminhada. Partindo desse pressuposto que vocês não aproveitaram a oportunidade de expandir ali, pode ser considerado um erro, e isso acabou surgindo um concorrente que elevou a barra, né, de alguma forma, provocou vocês a melhorarem alguma coisa. Aquilo foi um grande empurrão para vocês melhorarem um elemento ali que eu acho que aconteceria, mas acho que acelerou isso e fez com que vocês tivessem um crescimento mais sustentável também. A gente nunca sabe exatamente, né, o que foi o grande acerto, o grande erro. A gente tem uma ideia, mas às vezes é o contrário. Nunca se sabe. E como você falou, William, houveram erros, cara. Houveram erros que podem ser grandes. Quando você me pergunta isso, eles não me vêm à cabeça, porque o erro é o seguinte, quando ele acontece, a gente busca aprender, entender por que ele aconteceu, já foca na solução, e esse erro fica para trás, porque ele não pode ser repetido. E aí fica o aprendizado. Então, quando você perguntou, o Alex falou, cara, a primeira vez que alguém me pergunta isso, para mim também. E eu falei assim, cara, que pergunta boa, que pergunta profunda. Às vezes mereceria uma reflexão nossa, mas fato é que aconteceram? Sim, várias vezes. Porém, o nosso foco ele acabou sendo sempre puxado para a solução, para, olha, cara, lá, não perca de vista o alvo, independente do tropeço que possa ter acontecido. Se não tiver desafio, se não tiver uma coisa que dificulte, que atrapalhe o processo, a vida fica fácil demais e ela fica chata. Então, assim, numa empresa é bom que tenha desafios, porque você vai sempre melhorando. Todo desafio torna a gente melhor. O ato de nos desafiar, de fazer uma coisa que seja mais difícil, ou até que pareça impossível, ativa áreas do nosso cérebro que muda a forma como a gente gerencia os negócios, como a gente lida com a nossa vida, aumenta a nossa resiliência. A gente tem que fazer uma coisa difícil todo dia, seja na parte pessoal, na parte dos negócios. Então, é algo que ajudou vocês, de certa forma. Né? William, há 2 anos atrás, eu já tô com 39 anos. Há 2 anos atrás, o Alex falou assim, Mineiro, vou te levar num lugar que você vai gostar demais, cara. Eu falei assim, aonde ele? Vamos fazer uma aula de jiu-jitsu. Poxa, eu já tinha 37 anos, nunca lutei jiu-jitsu. Comecei, pressão todo dia, amasso todo dia, é só dificuldade. Mas uma coisa que o meu professor falou na época que eu comecei, eu achei isso muito legal. Eu acho que eu levo isso para a vida. Ele falou assim, o jiu-jitsu ele vai te ajudar a reclassificar o que você chama de pressão. Existe a pressão literal, existe a pressão do negócio, né? Existe a pressão familiar, existe a nossa pressão interna. Mas quando você tá num tatame com um cara de 110 quilos em cima de você tentando te esgoelar... É outra pressão. É outra pressão. Então, isso ajuda a gente, né, a se conhecer, a se entender, a se desafiar. Todas as vezes que eu vou treinar, eu penso assim, cara, vai ser tenso. Mas é aí que você tem que pegar e fazer. O Rodrigo fala isso, nosso sócio. O Rodrigo fala, cara, toda vez que eu me deparo com uma situação onde eu falo assim, cara, tô com vergonha, eu não sei se vai dar. É aí que ele fala, então é aí que eu tenho que fazer, é aí que eu tenho que palestrar,
é aí que eu tenho que tentar dar uma aula, é sobre esse assunto que eu tenho que buscar conhecimento. Acho legal essa linha do ficar se desafiando, sabe? Porque senão a gente acaba ficando igual. E se você tá igual, você não tá crescendo. Então você tá perdendo de alguma forma. A gente tem que evoluir, né? Seja com os anos, né? A cada década a gente perde alguma coisa, mas ganha outras, né? Exato. Então acho que é uma boa troca e a gente tem que saber fazer, né? Quando a gente fala você tocou nos desafios, a gente falou sobre desafios, tem uma frase que eu gosto que é: obstáculos e desafios fazem parte da vida. E a vida é a arte de superar. Se você quer uma vida cheia de moleza, não existe, cara. Isso são encontros de fada. Vai ficar assistindo filme, porque aí fica divertido. A vida ela tem desafios, a gente precisa se acostumar. E a vida, viver, vai estressar, é estressante. Eu estou fazendo uma mentoria de tolerância a estresse com um executivo que já está há muito tempo assim, num estado de estresse alto, e chega uma hora que você precisa balancear, senão a saúde não regula mais, né? Chega uma hora que ela perde o nível. Não é o caso de vocês. Acabei de falar que vocês estavam treinando hoje, então vocês estão mas o estresse pega também. Mas assim, se cuidando, é importante. Pega e aquela luta diária assim da gente aprender a lidar com isso, né? Cara, vida tudo é questão de perspectiva, né? Então, às vezes, tipo, como eu lido com uma questão de como, por exemplo, contrair dívida, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, se eu contrair uma dívida hoje, eu sei quando que eu vou pagar, né? Em que momento e tudo mais. Mas você tem uma pressão X. Mas se eu tivesse ganhado na Mega Sena? Ou seja, e eu não quisesse pagar agora, só o fato de eu saber que é a garantia de que eu vou poder, a perspectiva já mudaria tudo, né? Mas não que mudasse de fato ali a situação. Eu poderia manter igual. Mas o teu emocional já é outro, né? Então é uma questão de perspectiva, né? Algumas pessoas lidam melhor com pressão, com desafio, outras menos, mas no fundo... Uma vez eu vi um autor que ele falou assim, cara, negócio de, por exemplo, quem tem mentalidade de rico, o cara só pensa na dívida em 2 momentos, na hora que contrai e na hora que paga, ele não perde uma noite de sono. Porque aquilo faz parte, aquilo é uma ferramenta. Não vai fazer ele pagar mais rápido? Não vai fazer ele pagar mais rápido? Vai até piorar, vai ficar deprimido, vai ser menos criativo, vai pensar menos e tal, vai piorar ainda a performance do cara, né? Você só pensa na hora de pagar de volta. Opa, tô com dinheiro aqui, deixa eu pagar aquele negócio lá que eu tava devendo. E vai, não. Bom, agora eu queria ouvir um pouquinho aqui do que vocês estão pensando para a Bubble Mix para os próximos anos. Vocês já estão aí com 72 lojas, já entendi um pouquinho dos seus acertos, dos erros, do que vocês trouxeram para o negócio. Agora a gente já entendeu até sobre o produto, eu já conheço o produto de vocês. Agora, o que vocês estão pensando daqui para frente? Como que vocês veem a Bubble Mix nos próximos 10 anos? Bom, eu vou começar falando assim para os próximos 1 a 2 anos primeiro, né? Tá. Acho que para os próximos 1 ou 2 anos a gente quer dobrar, né? Essa sim é a nossa meta ali, ó. Que se a gente está buscando já tentar dobrar esse ano. Dobrar de tamanho. Uhum. Essa é a nossa meta. A longo prazo, há 10 anos, daí a gente tem vários projetos, até que muitos foram derivando do nosso negócio, que virou uma holding. Hoje em dia a gente está abrindo uma fábrica de produzir alguns insumos, inclusive para abastecer o nosso negócio, abastecer outros negócios também, entendeu? A gente está com um projeto nos Estados Unidos, que a gente vai expandir a nossa marca para lá, né? A gente vai começar a abrir lojas da Bubble Mix nos Estados Unidos. A gente acabou abrindo uma agência de marketing também, que acabou... Então, assim... Para os próximos 10 anos, acho que projeto que não falta. Inclusive, também agora a gente está até com uma loja piloto, que é uma loja mais conceitual da Bubble Mix Tea, no qual a gente está explorando um pouco mais esse universo do chá, do pop asiático, entendeu? Então ele não tem só Bubble Tea, ele tem outros produtos explorando todo esse universo asiático moderno e que envolve chá e cultura pop asiática, assim, digamos, né? Então, um projeto que eu não faço para os próximos 10 anos, mas para os próximos 2, que eu falei, a gente quer dobrar de tamanho. E a internacionalização já é um grande desafio. Você pegar uma empresa brasileira e colocar para fora,
exige um aprendizado, um crescimento aí em vários aspectos, né? Vai ser um desafio bem interessante. Para quem gosta de desafio, é um prato cheio, né? Esse é bem grande, esse prato. Esse é um prato que tu precisa esbaldar aí. Eu falo isso porque eu e meu sócio, a gente exportou o nosso programa de desenvolvimento de liderança para Nova York em 2018, antes da pandemia. A gente aplicou ele em algumas empresas, criamos uma empresa lá para espalhar essa metodologia para o mundo. Então, teve muitos desafios. É um mercado muito mais exigente, né? Então, só de advogados, os custos eram 10 vezes maior que os custos de advogado que a gente tinha aqui. Tudo era diferente, né? Em termos de custo, mesmo a gente faturando ali. Então, é outro nível de jogo e é legal, porque você aumenta um monte de competências e você acaba melhorando os seus negócios aqui, né? Então, até William, falando um pouco mais desse projeto, né? Que é um projeto que já está assim, para início imediato, né? A gente já é uma franquia no Brasil, a gente já tem anos de caminhada no segmento de franquia. Para começar o negócio nos Estados Unidos, a gente vai começar com loja própria, não é com franquia, né? Tem muita gente que às vezes tem a falsa ilusão, tem uma ilusão, né? De que o mercado norte-americano é totalmente desregulamentado, é totalmente aberto, vem, aqui é pró-negócio. Não, e as leis de franquia lá, as leis de negócio, elas envolvem muito é uma sociedade baseada na confiança, mas que as suas regulamentações, elas são rigorosamente cumpridas. E se elas são descumpridas, as penalidades financeiras são muito altas, né? Então, é um projeto assim que a gente está trazendo ele já tem mais de 2 anos, cara. Indo para os Estados Unidos, direto, estudando, fazendo contato, fazendo estudo tributário, financeiro, parte jurídica, fazendo rede de contatos lá para a gente poder acertar no ponto. Eu e o outro sócio, o Rodrigo, a gente está migrando para lá, né? A gente fez todo o processo, a gente, enfim, pegou a adequação de visto para desenvolver um modelo de negócio lá. Então, assim, é um projeto muito ambicioso, mas que também é feito com muito pé no chão, né? Eu estou colocando a minha carne, né, o meu comprometimento lá. Não tô aqui no Brasil, mas eu vou vender franquia para alguém começar o meu negócio lá. É a gente pulando dentro da piscina. E aí eu vou saber se a água tá gelada ou se tá quente. Pra chamar os outros, né? Que legal. E não pode ser igual ao casamento, né? Não, pode vir que tá quentinho. Não, tem que estar quentinho de verdade. Legal. Então, hoje vocês estão com unidades em vários estados. Se alguém quiser ser franqueado de vocês, é só entrar no site de vocês. Isso. Hoje existe o site bubblemixtea.com ou bubblemixtea.com.br, qualquer dos dois domínios cai no nosso site. E aí tem lá, é só preencher enfim, os contatos iniciais, né? Que a nossa equipe de expansão faz contato. A gente tem os processos seletivos abertos, existem determinadas áreas onde já está mapeado, né? Que a gente tem interesse de entrada. O meu produto, ele ainda é um produto que ele precisa de ser desenvolvido no Brasil, então a gente faz isso com muita responsabilidade. Eu não posso sair abrindo operação em qualquer lugar, né? Eu até costumo dizer que a gente está com 72 operações por muita prudência nossa, porque a procura para se abrir franquias no Brasil ela é muito alta. Para um negócio igual o nosso, que você não tem muitos concorrentes diretos, é mais alta ainda. Só que eu tenho que ter responsabilidade, porque eu estou lidando com a minha marca e com o dinheiro do próximo, né? Sonhos. E na vida com sonhos. E na sonhos. Vida não é só dinheiro, né? A vida não é só eu fazer a minha empresa crescer, bombar. Óbvio que eu quero ter sustentabilidade, eu quero ter sucesso profissional, financeiro, mas eu não quero isso a qualquer custo, nem o Alex nem o Rodrigo querem isso também. Então, hoje, para entrar na Bubble Mix, basta acessar nossas redes sociais, lá tem as informações para um pré-cadastro, a gente tem as áreas de interesse, as áreas onde a gente está desenvolvendo. E, poxa, cara, se algum interessado tiver interesse para alguma área que seja interessante para a empresa também, poxa, vai ser excelente para fazer uma parceria aí duradoura, né? Tem que ser um ganha-ganha, né? E tem até uma informação assim que a gente descobriu recente e que no qual eu me orgulho muito dessa informação. De todas as franquias do Brasil, na área de alimentação, até 200 mil reais, é isso? Não, 130, que são micro franquias. Apenas 3 empresas existem no Brasil.
que duraram... mais de 10 anos. Que estão mais de 10 anos. Isso é um bom indicador, hein? Apenas 3. Então, acho assim, cara, acho que pro investidor, às vezes está interessado em abrir uma franquia, eu até falei pro Rogério, cara, a gente tem que explorar mais essa informação, é uma informação muito valiosa para quem quer investir, né? Você sabe que de todas as franquias que já existiram no Brasil, no segmento ali até R$130 mil na parte de alimentação, atual, tá? Hoje existe há 10 anos, e uma delas é minha marca. Todas as franquias atuais cadastradas do site da ABF. Tá? Enfim, do passado eu não sei, mas das atuais das isso. Que existem atualmente são vocês. Não, se não existe, piorou então. Né? Já acabou. Já acabou, né? Já era. Não tá nem... Bom, eu gosto de conversar com você, gostei de conversar com vocês, porque vocês estão expandindo, e para o meu negócio, que também está em expansão, é legal a gente trocar ideias, a gente somar conhecimentos, então foi muito divertido estar aqui conversando com vocês. Eu queria que vocês deixassem um recado para quem está empreendendo, para quem está expandindo, baseado nos seus desafios, nos seus acertos, nos seus ganhos. O que vocês consideram aqui que, para quem está empreendendo, que seria um elemento crucial para que você pudesse trabalhar para não escorregar no meio do caminho? Legal. No ano passado, o Rodrigo me indicou um livro muito legal, chamado Segredos da Mente Milionária. E eu confesso que, às vezes, pela correria do dia a dia, é muito difícil dedicar tempo à leitura. Eu tenho um filho pequeno, tenho a minha empresa que me toma horas do dia. Mas como deu aí o período de férias, eu consegui ter uma brecha. Eu falei, cara, então vou ler esse livro. O Rodrigo já falou algumas vezes dele, eu fui ler. Esse livro ele traz mensagens muito boas. E eu não estou querendo falar mais do mesmo, de mindset. Não é isso, cara. Mas a verdade é que você vai conseguir atrair para você aquilo que você realmente deseja. E uma vez que você deseja esse negócio, você tem que ter fé que você vai alcançar esse negócio. Desejo ardente da vitória. Desejo ardente da vitória. Esse daí é o slogan do livro, né? Porque eu li, eu falei para o Alex, você tem que ler também. Eu li. Então, é importante que o empresário que está começando, ou que mesmo o que já está há muito tempo, ele de alguma forma, ele consiga manter o desejo ardente da vitória. Isso faz com que os problemas pareçam ser menores do que são, que as oportunidades pareçam ser maiores do que elas são, né? E vida de empreendedor, empresário no Brasil, cara, nem preciso falar como que é, né? Mas, cara, se você quer vencer a qualquer... Sabe, não vai ter nada que te tire daquela ideia, daquele ideal. Poxa, esse eu acho que é o caminho para a prosperidade. Tem um elemento que você trouxe nesse desejo ardente da vitória que um empreendedor, empresário, um líder deve ter. Se você não acredita no teu negócio, quem que vai acreditar? Se você não tem certeza onde você quer chegar, quem que vai ser liderado por você? Que vai aceitar ser liderado por você? As pessoas querem ser lideradas por pessoas que vão construir grandes coisas, que têm uma meta maior que elas. Ou seja, que vão fazer elas crescerem, né? Então, essa crença e esse ideal constante e aplicado na sua forma de falar, na sua forma de se comunicar, nas suas ações, isso é um grande segredo. Né? Ninguém quer estar perto do barco que está afundando, por mais que o barco seja bonito. Né? Jamais. Alex, você complementar algum extra aí? O negócio do livro, eu também, quando eu ouvi a primeira vez, assim, porque o Rodrigo comentava desse livro ali pra gente, eu gosto desses livros, eu li alguns já, inclusive. Mas, confesso que a primeiro momento, até o título assim, do livro, eu achava, nossa, que negócio de autoajuda, muito tal. Mas eu até comentei, já falei, cara, esse livro veio num bom momento. Primeiro, traz algumas coisas até que são meio óbvias, mas o óbvio é muito importante ser lembrado o tempo inteiro, porque a capacidade de esquecer o óbvio é muito fácil. A gente esquece do óbvio o tempo inteiro, né? E essa questão... Porém, ele traz esse elemento novo do desejo ardente, da vitória, sugestão, do sonhar, do acreditar para correr atrás, né? Para você visualizar o que você almeja, né? Então, isso é algo que realmente é algo muito bom. Quem puder ler esse livro. E outra dica que eu vou dar, que eu acho que me ajudou muito, para mim, a entender como olhar negócio, como olhar processo, essas coisas. Tem um programa que passa na History Channel, não sei se passa ainda, mas eu tinha o YouTube americano, daí eu comprei os episódios no YouTube americano, que em inglês é The Profit, né? Em português é O Sócio. E ali é com um cara chamado Marcos Lemones,
E ele é um investidor bilionário nos Estados Unidos e ele não tem ações na Bolsa de Valores, ele não trabalha com o mercado de ações. É tudo com médio e pequenas empresas. E ele tem, tipo, milhares de empresas e ele vai colocando gente para ir administrando equipe. E ali para mim é uma faculdade. Faculdade de como lidar com os negócios. E ele investe em todas as áreas possíveis. E é engraçado que a fórmula que ele aplica é sempre a mesma. PPP. Pessoas, processo e produto. Sempre. E ele sempre fala, produto eu arrumo, processo eu arrumo, o problema está sempre no P de pessoas. Entendeu? E ali é uma aula de como você lidar com esse P de pessoas, de como você saber lidar. E é muito legal esse programa, porque no programa ali ele mostra, muitas das vezes, que o negócio simplesmente não vai para frente. Não vai para frente. E que fracassa. E mostra também os que dão certo. Então, eu acho que para quem gosta de empreender, cara, isso daí é uma faculdade. Ali você aprende muito nesse programa. Eu gosto muito desse programa, eu já assisti. E ele foi um dos elementos inspiradores até para a criação da própria Upskill, que visa desenvolver pessoas. É muito inspirador aquilo ali. E eu sou um cara assim, sempre com o pé atrás, eu sou muito cético. O Rogério também é muito cético. Então eu vi aqueles episódios, ficava pensando, será que isso aqui não é só reality show e tudo mais, porque reality show às vezes nem sempre é o que aparece ali. Uhum. Então eu sempre depois ia ali no Google e pesquisava as empresas, elas existem ainda, se não existem e tal. E daí eu via, caramba, a empresa tá enorme, algumas empresas que ele acabou entrando depois, entendeu? Numa delas, se eu não me engano, era um pet shop, quando ele entrou tinha 8 unidades, e anos depois ele vendeu o negócio por $100 milhões. Uau! Entendeu? Então ali você vê, tipo, cara, o que você mexer no PPP bem feito, olha o impacto que o cara fez, né? Que gera, né? Que legal. Bom, foi um prazer conversar com vocês, Rogério e Alex. Obrigado pela participação. Acho que a gente fez uma boa troca. Se alguém que está ouvindo a gente tiver alguma pergunta, tanto para o Alex, para o Rogério ou para mim, deixe nos comentários. A gente vai ter o maior prazer de responder. Alex e Rogério, obrigado pela participação. Foi bom estar aqui com vocês, hein? William, muito obrigado pela oportunidade aí. Um forte abraço e um abraço a todos os ouvintes. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.